Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quero me dirigir nesta reflexão aos membros da comunidade Rema, que tem como um dos pilares da sua espiritualidade a devoção à Santa Cruz. Por isso, este dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, se torna um momento oportuno para nós refletirmos sobre esta nossa devoção e também sobre o modo como nós a praticarmos mais fielmente, de acordo com a nossa tradição católica e de acordo com aquilo que nos prescreve os nossos documentos. Quero também me dirigir a todos aqueles que acolheram a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo ser condição necessária para se tornar seu discípulo, o propósito e efetivamente o cumprimento de renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz de cada dia, para assim seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a tradição católica, no dia 14 de setembro do ano de 320, Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, encontrou a cruz na qual nosso Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado. Em 13 de setembro do ano de 335, foram consagradas em Jerusalém duas igrejas, a Igreja da Ressurreição e a Igreja do Martírio. E no dia seguinte, ou seja, no dia 14, numa cerimônia solene, aconteceu a apresentação pública para que todos os fiéis pudessem venerar daquela Santa Cruz. No entanto, no ano 614, os persas, que a Pérsia é o atual Irã, os persas travaram uma guerra com os romanos e saíram vitoriosos. E, entre outros diversos tesouros, foi levada por eles também aquela cruz sagrada, como um troféu de guerra, como espólio de guerra. Até que no ano 628, o imperador romano Heraclio, chamado de Heraclio o Jovem, recuperou aquela Santa Cruz, depois de, numa nova batalha, vencer os persas. E, desde aquele ano, na data do dia 14 de setembro, se celebra na liturgia esta festa. Para alguém que não tem fé, para alguém que não crê, ou até mesmo para quem é crente, para quem tem fé, porém ainda não tenha compreendido o sentido desta festa, ou o sentido
da devoção à Santa Cruz, tal como a praticaram inúmeros santos da Igreja Católica. Alguns levam até mesmo no seu nome cruz, como por exemplo São João da Cruz, como por exemplo Santa Teresa Benedita da Cruz, que tem como nome de batismo Edith Stein, ou ainda São Paulo da Cruz, fundador da Congregação dos Passionistas, e ainda outros santos que, não tendo no nome, está representada na imagem do santo a cruz, porque eles viveram de modo muito intenso esta devoção à Santa Cruz, como por exemplo São Geraldo Magela, como por exemplo Santa Rita de Cássia, e ainda outros que têm a cruz na sua imagem porque sofreram o martírio, como por exemplo Santo Expedito. Para estas pessoas que ainda têm alguma dúvida a respeito desta devoção, poderia ser legítima e natural a pergunta: por que exaltar a Santa Cruz? Exaltar significa colocar numa posição elevada para dar mais destaque. Exaltar significa chamar a atenção para fazer com que aquele objeto fique mais facilmente visível. Exaltar significa erguer, levantar, celebrar, louvar. Então, na Sexta-feira Santa, nós falamos da cruz no sentido da paixão e da crucifixão. E, naquele dia, somos convidados a beijar a cruz como uma prescrição do rito oficial da Igreja Católica. Mas nós que cremos, nós que temos fé, podemos então responder a esta possível pergunta dizendo: primeiramente, nós não exaltamos uma cruz qualquer. Nós não exaltamos todas as cruzes. Nós exaltamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nela, é por meio dela que nos foi revelado o máximo amor de Deus por toda a humanidade e por cada um de nós. Ou seja, a festa da exaltação da Santa Cruz celebra a cruz como um instrumento, como um sinal de salvação, como forma de santidade, ou melhor, como fonte de santidade, como símbolo da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio. No dia 14 de setembro de 2021, ou seja, há um ano atrás, o Papa Francisco, refletindo sobre esta celebração, a celebração da festa da Santa Cruz, dizia: com esta festa não se glorifica a crueldade da cruz,
mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Ou seja, todas as festas e celebrações relacionadas com a cruz têm a intenção de nos fazer relembrar a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior evento da nossa fé, ou um dos eventos centrais da nossa fé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24, São Paulo nos diz: os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, e isto é escândalo para os judeus e é loucura para os pagãos. No entanto, para aqueles que são os eleitos de Deus, sejam eles judeus, sejam eles gregos, a cruz é força de Deus e sabedoria de Deus. Naquela ocasião, o Papa Francisco também dizia: a cruz de Cristo é nossa única e verdadeira esperança. No entanto, nós temos que reconhecer que num tempo como este atual, em que vivemos um hedonismo tão exacerbado, se não vivemos o hedonismo como uma doutrina moral e filosófica, pelo menos ele é vivido como pragmatismo. Na prática, se vive o hedonismo, ou seja, na prática se acredita que o prazer é o bem supremo, se acredita que o prazer é a finalidade e o fundamento da nossa vida moral, se acredita que o prazer é o que dá sentido à nossa vida e à nossa existência humana. Por isso, a busca permanente pelo prazer e a negação ou a eliminação das dores, acredita-se, são os meios para alcançarmos a felicidade. Quero lembrar um detalhe, que nas igrejas mais antigas, nas igrejas que foram construídas mais antigamente, a cruz, com o crucificado nela pregado, ocupava sempre um lugar de destaque, muitas vezes no próprio altar central, no próprio altar-mor, ou então em outro lugar dentro da igreja, dando destaque à cruz com o crucificado, ou à própria cena da crucifixão. E eu não sei se por esta aversão à cruz, não sei se por esta onda de hedonismo, ou se por causa da crítica que os protestantes fazem a nós católicos, de que nós adoramos um Deus morto, adoramos um Deus que está pregado na cruz. Em muitas igrejas construídas mais recentemente, a cruz com o crucificado está num lugar bastante discreto. Na maioria das vezes, está em destaque a imagem de Jesus Cristo ressuscitado subindo aos céus. Não que se deva esconder esta verdade da nossa fé,
Nela nós cremos, vivemos e por ela morremos. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Mas esta imagem da cruz com o crucificado nos faz lembrar que ali se deu a nossa salvação. Aquela morte foi o preço da nossa salvação. Por isso, eu quero então, neste momento, refletir sobre a devoção à Santa Cruz ou a espiritualidade da Santa Cruz, falando da ascese. Ascese, num sentido mais amplo, podemos falar dela como sendo as práticas que favorecem o pleno desenvolvimento, o pleno amadurecimento da nossa espiritualidade, como, por exemplo, a oração, o arrependimento sincero diante da tomada de consciência dos nossos pecados, a busca do conhecimento ou da formação, a leitura orante da Bíblia, a Lexio Divina, o acolhimento de uma palavra divinamente inspirada, como acontece quando lemos uma leitura espiritual, ou seja, estas práticas de ascese, aliadas ao auxílio da graça de Deus, é que nos leva ao amadurecimento e ao crescimento espiritual. A ascese pode ser entendida também como todos os métodos usados para alcançarmos este amadurecimento, como, por exemplo, a direção espiritual, o projeto de formação pessoal, a disciplina interior praticada dia a dia. E a ascese, então, num sentido mais restrito, podemos dizer que é o conjunto dos exercícios de mortificação que são aplicados diretamente para eliminarmos os nossos vícios, dominarmos e reorientarmos as nossas tendências desordenadas, fortalecermos a nossa liberdade. A ascese, então, está ligada à abnegação, ou seja, qualquer ação que é caracterizada pelo altruísmo, pelo desprendimento, pela superação das nossas tendências egoístas, pela mortificação, pela penitência ou pela renúncia. Ainda deve estar claro para nós, e esta advertência é de suma importância, a ascese tem em vista, ou seja, a ascese deve ter sempre como objetivo a nossa realização da vontade de Deus. A ascese deve ter como objetivo final o cumprimento das leis sagradas. A ascese deve ter como objetivo que consigamos realizar uma entrega sempre maior, sempre com mais liberdade ao amor de Deus e ao serviço do nosso próximo, ao serviço dos nossos irmãos. Entendido assim, a ascese não pode ter um fim em si mesmo. Ora, quando é que a ascese pode ser praticada tendo um fim
em si mesmo. Podemos ver alguns exemplos. Por exemplo, há pessoas que são extremamente rigorosas nas suas práticas ascéticas, mas estas práticas não acrescentam nada ao seu progresso ou ao seu crescimento espiritual. Muitas vezes serve somente e apenas para inflar o próprio ego ou para alimentar a soberba, ou ainda quando a ascese é praticada de um modo totalmente desequilibrado ou descontrolado, a pessoa é capaz de fazer grandes renúncias de determinada coisa e é extremista em outra. A pessoa é capaz de grandes renúncias em determinada área da sua vida, mas em outra área vive um grande laxismo. Ou ainda, num momento, a pessoa se mostra asceta, se mostra frugal, se mostra comedido, se mostra modesto, mas em outro se mostra um total desregramento. Então, deste modo, há pessoas que são extremamente rigorosas nas penitências, na sua alimentação, nos jejuns que pratica, na capacidade de renúncia dos bens materiais, num despojamento tal que é capaz de dar inveja até mesmo a um faquir indiano, mas que, ao mesmo tempo em que pratica este rigorismo nas suas penitências, na sua ascese, demonstra nos seus relacionamentos ser simplesmente insuportável, às vezes com manias de perseguição, às vezes com complexos de superioridade, que chega até mesmo a ponto de ser patológico. Ou seja, a ascese não pode também ser praticada levando-se em conta o dualismo platônico de que o corpo está em oposição à alma. É verdade que a ascese consiste na renúncia a certos prazeres. A ascese consiste na não satisfação de algumas necessidades nossas, mas não significa que nós temos a crença de que o corpo está em oposição à alma. Ou seja, no cristianismo, o prazer físico é legítimo, desde que aproveitado de forma correta, desde que seja aproveitado com um propósito justo, desde que seja vivido dentro do projeto de Deus. Ou seja, devemos recuperar o prazer de sentir tomar um copo d'água. Devemos recuperar o prazer de comer, o prazer de tomar banho, o prazer de ter uma conversa agradável e instrutiva
com os irmãos, o prazer de encontrar, abraçar ou conviver com um amigo ou com um irmão da comunidade. Devemos resgatar o prazer ou a alegria de viver os prazeres mais simples do nosso dia a dia. Na nossa primeira leitura da liturgia de hoje, do livro dos Números, capítulo 21, versos de 4 a 9, nos mostra que o povo de Deus tinha uma total incapacidade para viver a ascese. O povo de Deus tinha uma total incapacidade para viver os prazeres legítimos que lhe eram oferecidos naquele momento. A ascese é sempre mais proveitosa para o nosso crescimento. A ascese é sempre mais agradável a Deus quando nós a vivemos não como uma imposição ditada, decidida, realizada por nós mesmos. Como, por exemplo, quando nós dizemos: hoje eu não vou comer carne nem beber refrigerante. Durante certo tempo da quaresma ou em qualquer outra época do ano, eu vou evitar certo alimento ou certa bebida. Durante tal dia da semana, vou me mortificar fazendo jejum, penitência ou uma renúncia. A ascese daquelas coisas que eu não posso no momento. Esta é a ascese mais agradável a Deus. A fazer a ascese, viver aquele momento como uma renúncia, como uma penitência, porque tal prazer, ainda que me seja legítimo, eu não posso desfrutá-lo naquele momento. Ou seja, viver como ascese, o prazer que eu não posso viver, que eu não posso aproveitar, porque eu não tenho acesso a ele neste momento. Ou seja, viver como renúncia, viver como penitência, viver como ascese, aquelas situações que não foram eleitas, que não foram escolhidas, que não foram impostas por nós mesmos. Por exemplo, a impaciência do povo de Deus naquele momento da história, pela duração que estava tendo aquela viagem em que eles saíram da escravidão do Egito e se dirigiam para a terra prometida, ou as privações daquela longa viagem no caminho pelo deserto. Não foram situações escolhidas, não foram impostas por eles mesmos, e eles não foram capazes de suportá-las, de vivê-las como sendo uma penitência. Quantas situações que nos são impostas por outras pessoas da nossa convivência ou pelas próprias circunstâncias da vida e que exigem de nós a paciência. Às vezes, custa-nos entender que há um tempo para cada coisa acontecer.
como diz o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Para cada coisa há um momento mais apropriado e mais oportuno. Às vezes, custa-nos sofrer as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versos de 1 a 6. Ou seja, a impaciência que às vezes experimentamos, a impaciência de viver a ascese do silêncio oracional, daquele silêncio que é a oração. Não estamos aqui falando do silêncio que é omissão, do silêncio que é covardia, do silêncio que é preguiça. O povo começou a murmurar contra Deus. A tradição bíblica nos mostra um verdadeiro horror da parte de Deus pela murmuração. E esta passagem da Sagrada Escritura é um desses momentos. Maldiziam a Deus e não reconheciam a insondável sabedoria de Deus, a infalível providência de Deus. O povo também se pôs a murmurar contra Moisés, ou seja, contra as lideranças, contra o coordenador, contra o líder, numa atitude de verdadeiro espírito de rebeldia, um espírito de sublevação, de rebelião, que pode acontecer tanto de modo individual, como também de modo coletivo. Uma verdadeira revolta do povo. Veja, a imaturidade, a incapacidade de viver a ascese se revela no drama, se revela na chantagem, se revela no vitimismo, se revela na maledicência, como aconteceu com o povo de Deus naquele momento. Quando acusavam Moisés dizendo: você nos fez sair do Egito, como se eles tivessem sido obrigados a seguir Moisés. Percebemos no povo a total incapacidade para assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Ou seja, o povo revela que era adepto da doutrina ou da ideologia do fatalismo. Fatalista é aquele que acredita que os acontecimentos desta vida ocorrem de acordo com um destino fixo e inexorável. Fatalista é aquela pessoa que acredita que a ação humana é incapaz de influenciar o curso dos acontecimentos da própria história ou da história universal. O povo dizia, veja, preocupados e murmurando contra o que eles não tinham. Nós não temos pão, nós não temos água, mas não valorizava, não dava importância, não se mostrava grato com aquilo que eles tinham.
lamentavam e murmuravam por aquilo que tinham. Estamos com nojo deste alimento miserável, diziam com relação ao maná que eles tinham como alimento. Diante desta situação, serpentes venenosas invadiram o acampamento, picavam o povo e muitos deles morreram. O povo interpretou aquele acontecimento como uma punição da parte de Deus. O povo, então, foi ter com Moisés, reconheceu e confessou o seu pecado duplo, porque murmuraram contra Deus e murmuraram contra Moisés. O povo humildemente pediu a Moisés que rogasse a Deus por ele, para que Deus afastasse dali as serpentes. Como aquelas tradições que nós temos aqui na nossa região, em que se chama alguém para rezar, para afastar as cobras das fazendas, das casas de determinados lugares. O texto sagrado nos mostra que Moisés havia aproveitado aquela rebelião do povo contra Deus e contra ele mesmo como uma oportunidade para se praticar a ascese. Moisés aproveitou aquela maledicência do povo contra ele para viver um momento de ascese. Como nós sabemos disso? Pela tranquilidade com que Moisés lidou com aquela situação. Não se revoltou, não se fez de vítima, não deixou de cumprir a sua obrigação e a missão que Deus lhe havia dito, não se eximiu de continuar responsável por aquele povo, porque esta era a missão que Deus lhe havia confiado. Ainda mais, prontamente, Moisés intercedeu pelo povo junto de Deus. E o Senhor lhe respondeu, ordenando que ele moldasse uma serpente de bronze, a pregasse na ponta de uma vara, e aquela serpente de bronze, pregada na ponta da vara, seria um sinal para o povo. Quem fosse picado pelas serpentes venenosas, disse Deus a Moisés, e olhasse para aquela serpente de bronze, ficaria curado, ou seja, não morreria. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Quem era mordido pelas serpentes olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Assim Deus prometeu, assim aconteceu. No livro da Sabedoria, capítulo 16, versos de 5 a 13, o autor sagrado, recordando este acontecimento que se passou há muito tempo atrás, diz: quando o cruel furor dos animais, ou seja, o furor daquelas serpentes venenosas, os atingiu o povo, quando pereceram com a mordida das serpentes venenosas, a sua cólera, está dizendo o autor sagrado a Deus, a sua cólera não durou até o fim. Eles foram por pouco tempo atormentados
e isso serviu para a correção deles. Mas eles possuíram, naquele tempo, um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito da sua lei. E quem se voltava para ele, para aquele sinal, era salvo. Não em vista do objeto que olhava, mas por causa do Senhor, que é o Salvador de todos. O autor sagrado está dizendo: aquela serpente de bronze não possuía nenhum poder milagroso, não possuía nenhum poder por si mesmo. O povo era curado pela sua fé e porque se convertiam a Deus. Aquela serpente de bronze era apenas um sinal. Era um sinal, tal como é para nós as imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, as imagens da Virgem Maria, as imagens dos santos. Este é o sentido de uma imagem para nós católicos. Nós sabemos que a serpente, na tradição judaico-cristã, foi vista primeiramente como um símbolo do mal, como um símbolo da morte, como nós podemos ver no livro do Gênesis, capítulo 3. A serpente de bronze que Moisés fez sob as ordens de Deus é o oposto. Aquela serpente de bronze é um sinal de cura. No entanto, nós podemos ver pela própria Sagrada Escritura que, com o passar do tempo, o povo foi dando àquela serpente de bronze uma misteriosa santidade, que, como o autor sagrado do livro da Sabedoria já disse que ela não possuía. O povo foi considerando aquela serpente de bronze como um ídolo, a ponto de lhe oferecer incenso. Nós podemos ver isso no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. Ou seja, vendo aquela situação em que o povo já estava idolatrando aquela serpente de bronze, o rei Ezequias a chamou de um modo depreciativo. Ezequias a chamou de um modo desdenhoso de Neustã, que em hebraico significa bronze, ou aquilo que é feito de bronze. Então, o rei Ezequias queria dizer: isso aí que vocês estão adorando como Deus não passa de uma coisa de bronze, não passa de um pedaço de bronze. E Ezequias, então, destruiu aquela serpente que Moisés havia feito, muitos anos depois, a golpes de machado. Veja, apesar de tê-la destruído, o simbolismo daquela serpente não pôde ser destruído, não pôde ser esquecido. Por isso que o autor sagrado do livro da Sabedoria está dizendo: se por um lado o povo chegou a um extremo, idolatrando aquela serpente de bronze, que era para ser vista apenas como um sinal, por outro lado, o rei Ezequias, no seu excesso reformista, no seu zelo descontrolado e desequilibrado, também foi para um outro extremo.
aquela serpente pregada na haste, era um símbolo, era um sinal de salvação. E assim era para que ela fosse vista. Aquela serpente de bronze pregada na ponta de uma haste, nós diríamos hoje, era um emblema. O emblema é uma figura simbólica, concreta, que representa uma ideia abstrata. A serpente de bronze pregada na haste era um emblema de saúde, da saúde que Deus concedia àqueles que o buscavam com fé, com o espírito contrito e arrependido. Quem se voltava para aquele sinal, quem se voltava para a serpente de bronze, ficava curado. Não por um poder que aquele objeto, que aquele emblema possuía, mas graças a Deus, que é o Salvador de todos. Então, o certo é que, apesar do rigorismo das reformas de Ezequias, o povo nunca abandonou, nunca esqueceu o simbolismo daquela serpente elevada na haste, a ponto de que o nosso evangelho da liturgia de hoje, de João, capítulo 3, versos de 13 a 17, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, retoma aquele simbolismo ao dizer que, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Irmãos e irmãs, todos nós fomos picados e temos em nós este veneno mortal. Estávamos condenados irremediavelmente à morte. Todos nós fomos picados pela serpente, como símbolo do demônio, como símbolo do mal, do pecado e do tentador. Vejamos o exemplo de 2 casos reais de pessoas que foram picadas por cobra e que chegou ao meu conhecimento, para vermos como devemos reagir diante da realidade de que fomos picados pela serpente do mal. E esta serpente injetou em nós o veneno do pecado original. O primeiro exemplo aconteceu aqui, próximo de Pedrinópolis, na Capela dos Inácios, ou no povoado dos Inácios, onde há ali uma capela. Um senhor que mora ali estava limpando a sua horta e uma cobra pequena, segundo ele, picou a sua mão. Ele não deu muita importância, pensou que aquilo não seria nada, limpou o lugar e voltou para o seu bar para jogar cartas com os amigos que ali estavam. Dentro de pouco tempo, naturalmente, as suas vistas começaram a embaralhar. Ele falou que tinha sido picado por aquela serpente, ainda que pequena. Foi levado pelos seus amigos, foi trazido aqui para Pedrinópolis. Daqui foi levado para Achá, foi medicado, mas o veneno já havia causado mal ao seu corpo. E ele então não chegou a óbito, mas ficou com sequelas.
Agora ele faz hemodiálise semanalmente. Um segundo exemplo aconteceu com meu tio na fazenda na Antinha, onde ele mora. Ele estava ao lado da sua casa, cortando capim para tratar dos animais, quando uma cobra o picou. Ele teve a tranquilidade de matar a cobra, colocá-la dentro de um saco, preparar o cavalo na carroça, porque ali não havia nenhum veículo automotor. Ele se dirigiu até o seu vizinho e dali ele foi levado de carro até a cidade de Araxá. Ali ele foi medicado e não ficou com nenhuma sequela. Irmãos e irmãs, o antídoto contra o veneno do pecado que foi injetado em todos nós é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Assim como nós vemos nestes dois exemplos reais, devemos tratar com urgência. Devemos ser medicados com urgência contra o veneno da serpente, contra o veneno do pecado. Sabemos que, se nós tivermos um olhar puramente humano para a imagem da cruz com o crucificado nela pregado, esta imagem irá certamente nos causar repulsa, repugnância e aversão. Também, do mesmo modo, acontece quando nós olhamos, quando nós vivemos os sofrimentos da nossa vida, as humilhações, os desprezos, as indiferenças, o não reconhecimento das nossas boas obras de um modo puramente humano. Com relação ao modo como, de modo especial, na comunidade Rema, nós devemos viver a devoção à Santa Cruz. As nossas constituições estão repletas destas indicações. Nas constituições da comunidade Rema, no número 23, está dizendo: pela espiritualidade da cruz, quanto mais nos aproximamos de forma imediata e profunda da cruz de Cristo, tanto mais experimentamos a verdade de Deus amor. Nas Constituições, no número 39, diz: a espiritualidade da cruz como caminho, ou seja, a espiritualidade da cruz é um caminho para vivermos a pobreza voluntária, a humildade e o serviço. Nas Constituições, número 48, parágrafo 1 diz: a verdadeira ascese é a prontidão para obedecermos à vontade de Deus. E nos cita o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja missão salvífica começa e termina com atos de obediência. Aqui cita a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9, quando o autor sagrado aplica esta palavra do salmista a nosso Senhor Jesus Cristo no momento da sua encarnação. Eis que veio, ó Deus, para com prazer fazer a vossa vontade. E depois fala da segunda carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 8, quando São Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Ainda nas Constituições, número 61 diz: renunciar a nós mesmos
E tomar a cruz de Cristo é condição para sermos seus discípulos. Nas Constituições número 77, nos apresenta o exemplo da Virgem Maria vivendo a ascese. A Virgem Maria, de pé junto à cruz de Jesus, contempla a paixão do seu Filho em plena comunhão com Ele. Ainda nas Constituições da Comunidade Rema, no número 79, diz um alerta gravíssimo. Sem a cruz, sem a vida de ascese, sem a mortificação, a renúncia e a penitência, a vida de perfeição não passa de uma vã ilusão. Nas Constituições ainda, no número 154, parágrafo 3º, diz: a espiritualidade da cruz é o esforço pessoal para adquirirmos as virtudes humanas e cristãs que conduzam-nos a uma maior intimidade com Deus e a uma convivência mais cordial, mais compreensiva e mais fraterna com todos os irmãos. Lembramos aqui também aquela doutrina teológica que fala da kenosis. Kenosis é sinônimo de aniquilamento ou aniquilação. Kenosis é o termo que se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele assumiu a condição de servo sem deixar de ser Deus, quando Ele deixou de lado a sua glória sem perder a sua natureza divina. Então, passar pelo sofrimento da Sexta-feira Santa, passar pelo silêncio e pela expectativa do Sábado Santo é condição para chegarmos a viver a alegria do domingo da ressurreição. Sobre a ascese, sobre a mortificação, podemos lembrar o que São Francisco de Assis falava sobre a humildade, quando ele diz que a água é a mais humilde de todas as criaturas de Deus. Porque, dizia São Francisco, em qualquer posição que nós a colocamos, ela se projeta, ela tende a descer para uma posição abaixo daquela em que foi colocada. E aqui nós terminamos dizendo que a ascese é viver o caminho do grão de trigo que caiu na terra e morreu. Esta pequena parábola está no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versos de 24 a 28, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: o caminho do grão de trigo, ele cai na terra, ele morre para deste modo produzir muitos frutos. Assim seja com cada um de nós, ao vivermos a espiritualidade, a devoção à Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.